Quer aprender a fazer uma tela de login com Bootstrap e CodeIgniter 3.0? Então fica aqui nesse vídeo que você vai aprender a fazer isso agora de um jeito bem legal. Opa, beleza? Tranquilo por aí? Bom, no vídeo de hoje, que é o primeiro vídeo do canal, acho que o primeiro vídeo oficial do canal, porque na verdade já tem um vídeo lá, mas esse vídeo eu peguei do meu canal anterior, mas enfim. Então esse é o primeiro vídeo oficial aqui realmente do canal Dicas CodeIgniter no YouTube. E nesse canal, nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar para você como que a gente faz uma tela de login com o Bootstrap e o CodeIgniter 3.0. Os próximos vídeos eu vou me basear ali nos posts mais queridos assim, do pessoal que acessa o site, né? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente dá uma olhadinha aqui nos top posts mais acessados. Ah, mensagenzinha maravilhosa. Aqui nos top posts, nos top 10 posts mais acessados, a gente vê aqui em primeiro lugar, tá, edição de clientes, 3.000, quase 4.000 views. Tela de login, que é esse que eu vou fazer hoje, mais de 3.100 views. Então, ou seja, o pessoal realmente tem uma tara aí por CodeIgniter e Bootstrap. É só ver as duas palavrinhas juntas ali que o pessoal realmente clica e quer aprender a fazer. Então, vamos dar o que o povo quer, certo? Então, aqui eu vou me basear pelo post do site, tá? Porque a grande maioria do pessoal entra ali, às vezes eles, como que, apesar de você testar o sistema e ele tá o código-fonte disponível para você baixar, então às vezes o pessoal não consegue fazer, às vezes quem está começando, então eu resolvi fazer o vídeo, vou mostrar como que a gente faz passo a passo esse sisteminha aí, mas é bem tranquilo de fazer, então você vai conseguir, mesmo se você estiver iniciando aí no CodeIgniter, você vai ver que é bem tranquilo para fazer e de entender. Por falar aqui no site, você já fez um mini curso grátis de MVC com CodeIgniter 3.0? Não fez ainda? Então entra lá no site, clica aqui nesse banner bem discreto do lado e faz o mini curso gratuito. São 4 vídeos que para você decidir se você realmente gosta ou não do CodeIgniter e se ele vai ser importante na sua vida. Feito? Bom, dito isso, qual que é a grande sacada aqui que eu acho bem legal de fazer essa tela de login com o CodeIgniter? O que eu acho bem legal é que a gente pode criar um controller, o nosso próprio controller no CodeIgniter, e esse controller que vai fazer o controle de login para todos os outros controllers. Então, normalmente, num sistema de login em PHP, ou até mesmo no próprio framework CodeIgniter, muita gente acaba copiando o códigozinho que faz a verificação da página, se a pessoa está logada ou não, e acaba colando em todos os controllers. Acaba criando a função construct do controller, da classe ali, e coloca o códigozinho ali. Qual que é o problema disso? Está repetindo o código aí, né? Então, se você tiver um probleminha, mudar alguma coisa ali, você vai ter que fazer em todos os seus controllers. Do jeito que a gente vai fazer aqui, é um jeito bem legal de fazer, que se você tiver que mudar somente em um lugar, então, e fica muito fácil você escolher o que você quer controlar com o login. Porque é só você mudar uma pequena linha em cada controller seu e beleza, tá tranquilo. Certo? Bom, aqui eu vou me basear. Já vou considerar que você já tem o CodeIgniter rodando na sua máquina aí, tá? E com um servidor, ou um local, ou no seu servidor na internet, pago mesmo, tá? Nesse exemplo aqui não tem banco de dados, tá? Então a parte de usuário e senha eu não vou buscar isso no banco de dados. Isso vai ser hard-coded mesmo, então vai ser um código, uma senha que vai estar ali no código, eu vou comparar ali, enfim. Então, daquele ponto para fazer num CodeIgniter, num banco de dados, seria até um outro post, em outro momento, mas se você já manja um pouquinho, você vai conseguir fazer. Eu acho que essa aqui é a parte principal de como que funciona a ideia de login usando esse método. Certo? Bom, então aqui ó, no meu servidor localhost, eu só joguei aqui o CodeIgniter 3, inclusive eu estou usando o CodeIgniter 3, você vai ver que não mudou nada a parte de programação da versão anterior para a versão nova, então realmente teve muitas melhorias ali, principalmente a parte de correção de bugs, e algumas pequenas mudanças visuais, mas a parte de MVC e o controller, login, controller model e view ficou exatamente a mesma coisa. Então se você sabe o CodeIgniter 2, você sabe o CodeIgniter 3. Olha aí o cachorrinho legal, ajudando a gente num back vocal do cachorro. Muito bem. Aqui você pode ver que é a tela inicial do CodeIgniter, beleza? Eu já importei aqui na minha IDE esse sisteminha, né, a tela de login. E o que a gente vai fazer? Primeiro passo aqui, de acordo com o post no blog, o que é? Vamos fazer o seguinte, vamos primeiro
configurar para carregar o que a gente precisa no CodeIgniter, certo? Então lá no autoload, a gente vai configurar a session, certo? A session e também o helper URL. A gente vai precisar desses dois itens aí para fazer funcionar tudo direitinho. Basicamente, o URL você vai carregar em todos os seus sistemas. Então vamos lá. Aqui na pasta application, pasta config, pasta autoload. Aqui na pasta autoload, a gente vai informar o CodeIgniter que a gente quer que ele carregue a biblioteca session toda vez que ele for inicializado. Beleza? Então vamos vir aqui, a gente vem aqui no... vamos carregar antes aqui ó, o URL, um helper URL, que tem umas funções que ajuda a gente a trabalhar com a parte de endereço. E aqui mais para baixo, na parte de... não, aqui em cima na verdade. Aqui ó, libraries. Então libraries, a gente quer que ele carregue a library session. Só que fazendo somente isso não é suficiente. Quando a gente usa a library session, a biblioteca session, a gente tem que informar uma chave de encriptação para ela. A encryption key, na verdade, está lá no arquivo config.php. Aqui, ó, encryption key. Então aqui, o que eu coloquei aqui no post? Isso aqui, na verdade, o que é? É uma chave de encriptação, realmente, porque o CodeIgniter, ele encripta a sua sessão para ficar difícil de alguém roubar ela, né? Então aqui a gente pode colocar qualquer texto que a gente quiser, né? Então vamos colocar aqui: bom dia, hoje vamos fazer um post blá blá bli 1, 2, 3, 4. Certo? Feito isso, você pode definir também aqui ó, alguns parâmetros da session, né? Então, por exemplo, qual que é o driver da session? Então isso é uma coisa que mudou no CodeIgniter 3, isso é importante, tá? Na versão anterior do CodeIgniter você poderia usar vários bancos de dados. No CodeIgniter 3, você pode dizer que você quer trabalhar com a session usando um banco de dados ou um sistema de arquivos, que é onde o CodeIgniter vai armazenar os dados da session, tá? Então, aqui, por padrão, o driver, né, é o files, arquivos, então ele vai gravar localmente na sua máquina. Se você quiser algo mais seguro, inclusive, é recomendado você usar um banco de dados. Então você muda aqui para baixo, cadê? Aqui ele tem... Aqui no driver, na verdade, é aqui mesmo, né? Isso aqui também mudou. Você muda, você coloca aqui database. E quando você faz isso, você cria uma pequena tabela lá no seu banco de dados, tá? Uma tabela padrão que você copia lá do código do CodeIgniter, da parte do user guide, né? Você copia lá e cola lá, e ele vai usar aquilo lá como onde vai armazenar o banco de dados. Esse é um jeito mais seguro. Certo? Bom, mas não entrando tanto em detalhes, basicamente isso que a gente tem que fazer. Configuramos a encryption key, Ctrl S, e agora aqui vamos dar uma carregada aqui, vamos ver se vai dar algum erro. Não deu? Então tá beleza, está funcionando. Próximo passo, o que é? Vamos ver aqui, seguir aqui a lógica do nosso post. Bom, feito isso, então vamos passar já para a criação desse controle, do nosso próprio controller, o MyController. Eu vou copiar esse código aqui. E onde a gente cria o MyController? A gente cria ele aqui na pastinha Core. Então, Application, Core, vamos criar um novo arquivo aqui, New, File, então MyController, seguindo essa .php, seguindo essa maneira de escrever aqui, certo? Então, primeira letra maiúscula, sempre agora, então, primeira letra maiúscula, opa, esqueci do PHP, tá aqui. Bom, e o que ela vai fazer? Uma explicadinha rápida aqui no que essa função vai fazer. Aqui, o que eu fiz? Eu criei a função construct dela, que é a função que vai ser inicializada quando ela for instanciada, certo? No part eu também estou chamando a função construct da classe Py, que é a classe CIController, certo? Então isso aqui é importante para a gente herdar as funções e métodos e propriedades que temos lá na função Py, né? Feito isso, a gente coloca o nosso próprio código. Então o que eu criei aqui? Eu criei uma variável simples, logado, que ela vai simplesmente receber o que está gravado na chave logado dentro da nossa sessão. Então esse índice logado que vai controlar e vai dizer para a gente se o usuário está ou não logado. Feito isso, eu vou analisar o que tem lá dentro. Simplesmente se tiver o número 1 lá, que é o que eu defini que quando a pessoa estiver logada, eu vou gravar o número 1, que seria um true também, então fica a seu critério aí. Eu simplesmente vou colocar o 1 lá. Se tiver 1, beleza, o cara está logado, eu deixo ele continuar no site. Se for diferente de 1, então indica que o cara não está logado. Então o que eu faço? Eu redireciono ele para o controller login, que é que vai fazer toda essa brincadeira ali de fazer a verificação do cara que está logado. E essa tela login, controller login, que vai chamar a view do login. Certo? Feito isso, Ctrl S, salvei. E o grande pulo do gato é o quê?
Bom, antes de falar o pulo do gato para você, vamos continuar aqui porque essa é a parte principal, já vamos entender como que é. Vamos continuar no post aqui. Feito isso agora, vamos fazer o que? Lá, aqui, ó. Vamos lá no nosso... Vamos criar agora o controller home. Opa, deixa eu tirar isso daqui. O nosso controller principal, que nesse caso ele está welcome. Eu não vou mudar, vou deixar o welcome mesmo, tá? Porque não tem por que ficar mudando tanto isso. Não vai ter diferença aqui. Então, o welcome, que é o nosso controller principal. O que eu vou fazer? Eu vou apagar tudo isso aqui. E vou colar. Opa, veio números a mais aqui. Isso aqui cai fora. Então, o que vai acontecer? Vamos mudar aqui também, né? O welcome. Então, classe welcome extends my controller. Então, esse aqui que é a diferença. Por padrão, os nossos controllers, o que eles fazem? Eles estendem o CI controller, que é onde estão todas as funções do nosso CodeIgniter. Nesse caso, o que eu estou fazendo? Todos os controllers que eu quiser proteger no meu sistema, que eu quiser que sejam protegidos por usuário e senha, eu vou estender, então, o myController, que é o controller que a gente acabou de criar. E quando acontece isso, o que vai acontecer? Quando o welcome controller estende o myController, quer dizer que naquele momento ele vai ser instanciado e nesse momento tudo isso aqui vai ser executado. Então a função construct do nosso myController vai ser executada e todo esse código aqui vai rodar. E fazendo as verificações, o CodeIgniter vai saber se a pessoa está logada ou não e vai enviar ela para uma tela do login ou se vai deixar continuar no sistema. Então basicamente é isso aqui. Vou mudar aqui para, em vez de home, a view welcome. Ctrl S e aqui vamos mudar a nossa view, né? Vamos renomear ela para welcome.php. Bom, beleza? Feito isso, opa, não é esse aqui, é aqui. Tá, que mais que temos que fazer aqui? Olha só, e aqui dentro, ó, então, eu estou explicando o que é função index, certo? Que vai chamar o vlogin. Bom, e vamos criar agora o nosso controller login. Então esse controller é importante. Então vamos vir aqui, controller, new file. Então, login.php. Primeira letra maiúscula, olha o back vocal do nosso cachorro aí. E aqui vamos copiar essa partezinha de cima do código aqui, colar aqui. E vamos copiar aqui a função logar. Pronto, método logar. Aqui vamos mudar, certo? É classe login. Então, o que está acontecendo aqui? Vamos explicar. Esse método logar aqui dentro, o que ele faz? Ele simplesmente recebe via post lá do formulário de login o usuário e a senha. E aqui o usuário e a senha eu simplesmente coloquei um código, inclusive usei o SHA-1, aqui tá, não recomendo que use o SHA-1, tá? O SHA-1 já tá obsoleto, então aqui para questões de exemplo eu vou continuar assim mesmo, mas recomendo que você use uma outra biblioteca de encriptação. Talvez no momento que você esteja assistindo esse vídeo exista algo melhor no PHP. Realmente existe, tá? Mas nesse momento eu não uso SHA-1. Bom, o que eu faço? Eu criei uma senha aqui, na verdade simplesmente encriptei ela, que nesse caso aqui é a senha, se não me engano, 1, 2, 3, 4. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, encriptado fica esse código gigante aqui, tá? Então vamos explicar mais detalhadamente esse código agora aqui. Então, quando eu recebi os dados do usuário e senha, o usuário e a senha, o que eu faço? Aqui eu faço a verificação. Se tiver ok, então eu redireciono, eu marco como true, né? A função logado dentro da nossa sessão e redireciono para a base URL. Como a base URL estende o myController sempre, o que vai acontecer? Quando estender o myController, esse código vai ser rodado. Porém, aqui vai estar igual a 1 agora. Se está igual a 1, então eu não vou redirecionar o usuário para essa tela de login. Então ele vai continuar para nesse caso, ele vai continuar para a tela inicial do nosso sistema, certo? Se a senha estiver errada, o que eu faço? Simplesmente gravo aqui uma variável erro com uma mensagem qualquer e chama view login, passando essa variável dados como parâmetro lá para view. Vamos criar agora aqui, vamos continuar aqui agora, vamos criar todos os arquivos e daí eu consigo explicar de um jeito melhor para você. Aqui a gente já copiou, e aqui qual que é essa função? Que função logout também é importante. Função logout, vamos colocar ela dentro do controller login, certo? Então vamos ver aqui. Isso aqui não era para ter vindo, esqueci de tirar. Muito bem, então o logout o que é? Simplesmente ele detona, ele destrói o índice logado dentro da nossa sessão e redireciona para a base URL, que vai fazer de novo todo aquele processo de verificação, certo? O que mais temos aqui? Aqui está a classe completa, na verdade, então só expliquei antes lá, mas beleza, já está funcionando. E aqui a view, então, vamos colocar aqui, ó,
essa view login. Então é um arquivo do Bootstrap, certo? Olha só, tem um arquivo HTML comum, aqui eu trago os dados do Bootstrap, aquela tela de login que eu escolhi lá, e vamos criar aqui uma view login. vlogin.php. Tá aí. Esses númerozinhos aqui são complicados. Pronto. PT. PT. Bom, aqui, vamos ver se está ok. Aqui eu estou trazendo aqui os dados do Bootstrap. Então, essa parte aqui que você... que eu incorporo o Bootstrap, né, no sistema. Então, aqui eu não estou usando o arquivo local, estou trazendo simplesmente pelo CDN do Bootstrap mesmo. Então, o que vem? Vem o próprio Bootstrap. E aqui, o único código que eu pego de lá, que eu incluo localmente, são esses códigos desses signin.css, que são alguns códigos que deixam a tela do login mais legal. Então, vamos criar aqui, ó. Vou até mudar isso aqui, assets, vou colocar, porque isso é uma nomenclatura que eu resolvi mudar. Eu usava antes, era pasta includes, agora eu uso assets, que é mais, faz mais parte, fica mais legal com esse nome. Então, na verdade, é aqui, new folder assets. E aqui dentro, então, vamos colocar esse signin.css. Vamos copiar ele daqui. Vou fazer assim, eu vou testar aqui o sistema. Aqui. Apertar aqui Ctrl U. E aqui, ó, signin, cadê? Aqui. Ctrl A, Ctrl C. Então, aqui, new file signin.css. Eu acho que eu errei o nome. Yes. Não, isso mesmo, está certo. Bom, feito isso, então ele já está carregando agora o CSS, o Bootstrap e o CSS do login. E aqui não tem muito mistério. O que eu faço? Aqui é um formulário simples, certo? Formulário simples. E aqui, ó, quando o usuário dá um post, ele vai lá para onde? Para o método logar dentro do controller login. Então eu dou um post, envio para lá o usuário e a senha. Se tiver tudo ok lá, ele continua como já mostrei para você. Se tiver algum probleminha, o que ele faz? Ele retorna com um erro. Então aqui no nossa função logar dentro do controller login, o que ele faz? Caso o usuário erre o usuário e a senha, o que eu faço aqui? Eu gravo aqui o usuário e senha, uma variável erro, e passo isso lá para a view, dessa maneira aqui. E aqui na view, eu verifico aqui, ó, se existir essa variável view, ou seja, if e set a variável erro, então eu chamo aqui a classe alert danger do Bootstrap, que vai ficar um visualzinho mais legal, e imprimo a variável erro. Então é muito simples, é basicamente isso aqui mesmo, certo? Ctrl S. Então, do jeito que está aqui, já é para estar funcionando. Vamos testar para ver. Se eu não esqueci de nada, vamos ver. Então, aqui o nosso controller welcome, o que ele está fazendo? Ele está estendendo o MyController, que vai fazer toda a brincadeira ali. Vamos testar para ver? Vamos vir aqui, fechar essa telinha. Aqui, aqui e aqui. F5. Ó, deu um erro, não funcionou. Por que não funcionou? Login. Controller login. Então, o que está acontecendo? Na verdade, aqui já está funcionando, ele está chamando login. Deixa eu só confirmar uma coisa aqui, que eu acho que ali na verdade tem que ser index, certo? Esqueci da função index do controller login, porque é função index que vai ser chamada quando você não informa o método, certo? Então, isso aqui, no login, enfim, se eu quiser as funções logar e logout, eu tenho que chamar elas explicitamente na minha URL. Se eu não chamar explicitamente esses métodos, então, por padrão, o método index vai ter chamado no controller. Ctrl S. Então, sempre que eu chamar o controller login, ele vai chamar por padrão a função index. Vamos ver aqui. Loop de redirecionamento. Opa, tem um probleminha aqui. Ah, claro, isso aqui é uma coisa fundamental que eu falei no post e acabei esquecendo também. O controller, a classe login, ela não pode estender o CI controller. Ou melhor, o MyController. Tem que estender o CI controller. E por que isso? Porque o MyController é o controller que faz a verificação de login. Então, nesse caso, se eu estender o MyController, ele vai ficar num loop realmente, porque ele vai entrar não está logado. Chama de novo a tela de login, verifica não está logado, e assim vai ficar infinitamente rodando. Então, F5, tá aí, ó. Então, em princípio, tá ok, vamos testar para ver. Vamos errar o usuário aqui, fazer login. Ó, usuário e senha incorretos. E vamos colocar o e-mail correto, que é o usuário e senha e-mail mesmo. Usuário arroba e-mail é 12345. Vamos testar para ver. Ah, deu um erro aqui. Welcome. Errei aqui. Ele está aqui, ó. Welcome, não welcome.
Opa. Welcome. Pronto, F5. Opa. View welcome. Ah, certo. Aqui a minha view welcome aqui é uma outra tela. Então vamos só mudar aqui de novo. Vamos copiar também. Aqui até a minha, em princípio estaria logado, certo? Então só vamos copiar daqui. Vamos logar aqui. Porque essa aqui na verdade é a tela de login. Então vamos Ctrl A, Ctrl C. E vamos mudar isso aqui na view welcome, que seria a view do seu sistema, certo? A view de bem-vindo do seu sistema. Então, pronto. Feito isso. Opa, não era para ter fechado. Então aqui. Parabéns, você está logado. Vamos deslogar, ele está chamando lá o método login logout. Lá dentro do projeto. Deslogou. O que acontece quando desloga? Quando desloga, olha só. Vamos vir aqui analisar o login. Quando eu deslogo, o que eu faço? Eu simplesmente destruo a variável logado dentro da session e jogo o usuário, redireciono o usuário para a URL base do sistema. Quando isso acontecer, a URL base ela vai estender o MyController, então vai começar todo o processo do login novamente. Então, para arrematar e finalizar o vídeo aqui, o que é importante você entender? Está acabando a minha bateria. É importante você entender o seguinte, que aqui todo controle que você quiser estender, que você quiser proteger, na verdade, todo controle que você quiser proteger, você vai fazer com que ele estenda o MyController, certo? MyController. Por quê? Porque o MyController que faz a verificação do login. Então, essa é a vantagem. Qualquer modificação que você tem que fazer na parte de login, você vai e muda aqui nessa função MyController, função do MyController. Então, isso aqui é legal. Então, isso aqui agiliza bastante, faz com que você não perca mais tempo copiando e colando código em todos os outros lugares. E assim eu termino essa parte de login. Então, o que é o principal de você entender, que eu acho muito interessante? Essa maneira de você escolher como que você vai fazer para controlar o login do seu sistema. Então, basicamente, resumindo o que é. Criou o controller MyController, cria essa classe aqui, e ela estende o CI Controller, e todas as outras classes que você quiser proteger vão estender o MyController em vez de estender o CI Controller. E assim você consegue configurar de um jeito muito mais dinâmico, muito mais fácil o seu sistema. Fechado? Bom, então isso daí. Esse é o final do vídeo. Eu espero que você tenha entendido melhor como que funciona essa parte de login. Uma maneira, na verdade, de fazer o controle de login com o CodeIgniter. Tem outras maneiras, obviamente, mas essa aqui é uma maneira que eu gosto bastante de fazer, que facilita bastante o seu desenvolvimento aí. Bom, então é isso. O vídeo por hoje finaliza aqui. E tente fazer aí na sua casa. Se você não entendia, não estava entendendo antes como que faz isso, faça agora com esse vídeo. Espero que seja mais fácil para você entender esse processo e quem sabe até desenvolver suas soluções. Fechado, pessoal? Bom, e para finalizar o vídeo é o seguinte: se você gostou, clique em gostei. Se você não gostou, clique em não gostei. Então, vamos ser justos aqui. E uma informação importantíssima aqui que você não pode esquecer. Quando você clicar no botão inscrever-se aqui embaixo, clica na engrenagemzinha do lado ali, que é preferência de inscrição. Na janelinha que aparecer, você marca enviar atualizações por e-mail. Se você não fizer isso, você não vai receber os vídeos no seu e-mail, tá? Porque o YouTube ele não envia para você se você não marcar essa atualização, esse checkbox ali. Senão você só vai conseguir ver os vídeos se você entrar na sua tela inicial no YouTube, certo? Então, quando clicar em inscrever-se, clica no botãozinho ali na engrenagem e marca a sua opção. Um grande abraço para você e até um próximo vídeo. Falou!